Com a nova onda de Covid, muitos trabalhadores estão se afastando das suas funções e, com isso, surgem algumas dúvidas. Qual o período de isolamento ou licença médica? O trabalhador deve apresentar atestado médico? A empresa pode colocar o empregado com Covid-19 em home office? E para responder a todas essas dúvidas, nós recebemos aqui hoje, no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Hélio Machado Júnior. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Doutor, a gente começou já no início dessa edição falando, dessa nova recomendação do Ministério da Saúde, de que o isolamento deve ser para quem tem sintomas leves a moderados, foi reduzido de 10, para 7 dias, e para quem testar negativo para a Covid lá no 5º dia, ele já pode ser liberado. Isso já está sendo seguido, as empresas têm obrigação de seguir essa determinação do Ministério da Saúde ou ainda não? E de que forma o trabalhador tem enfrentado isso, no sentido de que muitas vezes ele mesmo não tem condições, através ali do teste, de dizer eu estou com sintomas leves ou moderados. Seria necessário uma recomendação médica ou apenas o atestado vale? Então, Camila, está bem recente essa redução desse prazo de 5 a 10 dias, em contrapartida aos 14, Ocorre que o Ministério da Saúde emitiu, foi uma recomendação somente. Então, assim, legalmente, o que vale ainda são os 14 dias das portarias do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde de junho de 2020 ainda. Para todos os certo? casos, 14 dias, leve, casos. moderado, grave? Ainda não tem uma portaria legal falando, olha, a partir de agora, 5 a 10 dias, dentro daqueles parâmetros que já foram explicados. Certo? Então, por enquanto, as empresas empregadas devem seguir os 14 dias. Doutor Hélio, uma outra questão aí no aspecto legal. Sim. As empresas, elas têm o direito, no aspecto da legalidade, de exigir a comprovação por parte do funcionário do cartão de vacinação? Atualmente, a jurisprudência, os julgados já estão admitindo essa garantia para as empresas. Tanto é que já está sendo, muitos julgados no Brasil todo, admitindo a demissão por justa causa em casos de empregados que se recusam a fazer a vacina. Agora, diante dessa resposta que o senhor coloca aí, da jurisprudência, no caso aí do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, diante dessa posição do TST, acaba reforçando algo que foi muito discutido durante esta pandemia, de que a garantia individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Com certeza. Correta a interpretação? Correta. Porque muita gente diz o contrário. Não, eu tenho o direito de não vacinar, a garantia minha individual permite isso, então não é por aí. O TST talvez tenha sido os primeiros tribunais a admitir o direito coletivo sobrepondo ao direito individual. Certo. Doutor, e no caso da pessoa não ter uma indicação médica que ela não deveria, por fato de alguma doença que ela apresenta, se vacinar, já há uma flexibilidade ou não? Isso é absoluto? Não. Aí, se ele tem justificativa legal, médica, de que ele não pode se vacinar, aí ele tem a justificativa. Então, ele não tem essa obrigação também, E a apresentação de testes recorrentes? De que a pessoa não está infectada, também não vale nesse caso? Não, nesse caso não tem nenhuma obrigação também de estar apresentando, da empresa não pode também estar cobrando esses testes. Se ela cobrar, tem que pagar o teste. E diante de todas essas dúvidas aí, a OAB, tem sido acionada para tentar esclarecer? Olha, no início da pandemia, a OAB, a Comissão de Trabalho, foi muito acionada mesmo, As coisas foram se organizando, E agora, provavelmente, a gente vai ser acionado novamente com essa mudança desse prazo, de 5 a 10 dias, em contrapartida dos 14 dias, quanto com o período de isolamento. Porque existe uma diferença do período de isolamento e do período da licença, A licença médica só o médico pode dar. O isolamento é aquele período que o Ministério da Saúde agora está recomendando. E qual a previsão, doutor? Tem o isolamento específico e o termo quarentena, que às vezes é identificado como sinônimo, mas para o Ministério da Saúde ele é considerado assim, determinado para aquelas pessoas que estiverem em contato ali no ambiente de trabalho com quem teve o vírus. Por exemplo, você que trabalha ali com várias pessoas numa sessão, numa sala. Um colega seu, hoje saiu o resultado positivo, ele já vinha com tosse, com algum sintoma aí comum,
e você fica ali com medo, achando que também foi infectada, e há um tempo, né, já que não tem, os testes ainda não são tão céleres, para identificar. Essa pessoa tem direito de se afastar do ambiente do trabalho, esse colega que acha que pode estar com vírus ou não? Não tem nada, uma legislação nesse sentido. Então vai do bom senso do empregador, do empregado naquele momento, em analisar aquela situação. Bom, a pessoa estava ali no meu ambiente fechado, um está contaminado, então vai do bom senso naquele momento ali de conversar e ver qual que é a solução para aquele prazo. Se a pessoa está com algum sintoma, afasta. Se não está, faz o teste. E isso seria considerado falta ou não? É remunerado? É um dia remunerado de trabalho? Então, depende dessa negociação. O empregado não pode, por si só, não vou trabalhar porque tive contato. Certo. Então, ele pode falar que teve contato no ambiente fora do trabalho. Sintoma. Sim, ele tem que comprovar. Para ele poder se afastar do trabalho, ele tem que comprovar. Ou o teste, um atestado médico. Agora, doutor, qual o critério que a empresa deve usar? Por exemplo, o empregado se afastou, né? Vai ter que cumprir o período de isolamento. Qual o critério que a empresa deve utilizar para colocar ou não ele no sistema de home office? Se houver previsão dentro do contrato de trabalho de home office, a empresa pode colocar. Se não houver essa previsão, eles vão ter que negociar. E tem que analisar também se aquele tipo de trabalho que ele faz é compatível com o home office. Né? Hoje em dia, praticamente todas as empresas estão com previsão para o trabalho home office dentro de determinadas funções. Né? Certo. Doutor, o senhor acredita que futuramente pode haver assim, maior número de até demandas trabalhistas em relação a isso? Por exemplo, as pessoas que se sentirem prejudicadas de alguma forma, eu não consegui adentrar meu ambiente de trabalho porque naquele período justamente houve ali, ainda não houve a portaria, eu deveria ter sido afastada só por um tempo menor, acabei tendo que ficar por mais tempo. Como que vai funcionar isso na dinâmica do direito do trabalho? Os reflexos virão a médio prazo, eu falo, porque nesse momento ninguém vai entrar com uma ação trabalhista requerendo 2 dias, já que ficou afastado, não foi remunerado, a empresa descontou, assim, mas com a médio prazo, à medida que assim, houver demissões, ele pode sim, se ele se viu prejudicado, no momento lá que ele teve descontado alguns dias lá que ele estava afastado, ele pode se reivindicar dentro de uma reclamação trabalhista aqueles dias que ele se viu prejudicado, que ele teve esses descontos no Olerite. Se a empresa pode solicitar, até por decisão judicial, aí no caso a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, se a empresa pode solicitar a comprovação da vacinação por parte do funcionário. Por que toda essa polêmica aí com o passaporte da vacina? Que não é passaporte coisa nenhuma, né? O cartão de vacinação ou então o teste, não é, doutor Hélio? Aí vai a minha opinião pessoal, aí é muita política envolvida com saúde. Eu acho que a população tem que ouvir os especialistas médicos, certo? Então, assim, as empresas podem exigir o comprovante da vacina, ela está no direito dela, é a coletividade que ela está preservando. A empresa ela não pode ser condenada, ela não pode correr o risco de ter lá uma contaminação coletiva dentro da empresa. Ela vai contaminar todos os funcionários, vai prejudicar o ambiente de trabalho dela e prejudicar a economia. Perfeito. Doutor, obrigada pelas informações aqui hoje prestadas no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.